Fala galerinha do mal, estamos aqui para mais uma aula de matemática, onde hoje a gente vai resolver questões, vamos resolver exercícios sobre o tema análise combinatória. Inclusive nas aulas anteriores a gente desenvolveu toda a teoria, resolvemos muitos problemas envolvendo técnicas de contagem, princípios básicos. Então você que não assistiu essas videoaulas, eu aconselho primeiro a assistir essas videoaulas, resolver os exercícios do material, para depois vir assistir essa aula para tirar suas dúvidas, ok? Pessoal, na lista de questões aí tem muito exercício. Não dá tempo de a gente resolver tudo, mas eu selecionei 10 questões aqui, que eu achei importante para a gente resolver, né, junto com vocês. Então, a primeira questão que eu selecionei foi a questão 19, uma questão da UPE que diz o seguinte: 3 pontes ligam os bairros A e B e outras 4 ligam os bairros B e C. Nenhuma outra ponte ou via liga os bairros A e C. De quantas formas diferentes é possível ir e voltar de carro do bairro A ao bairro C, sabendo que as pontes são de mão dupla, exceto uma delas que a mão é única no sentido de A para B e outra que é mão única no sentido de B para C. Observa a figura. Então, é um texto legal, mas a figura vai resumir bem o texto. Observe que de A para B, tá, eu tenho 3 vias, 1, 2, 3, e de B para C eu tenho 4 vias, 1, 2, 3, 4. Quer saber de quantas formas eu posso ir e voltar de A para C e de C para A, no caso aqui. Pessoal, a ida eu tenho que tomar duas decisões: o caminho que eu vou escolher de A para B e de B para C. Em seguida, é a volta. Observe que aqui eu já coloquei o conectivo I. A gente discutiu nas aulas anteriores que conectivo I é o conectivo da multiplicação. A volta eu tenho que decidir o caminho que eu vou ir de C para B e de B para A. Ok? Então, a montagem da questão é essa. Pessoal, primeira escolha: caminho de A para B. De A para B, o que vale é essa seta aqui, ó. 1 caminho, 2 caminhos, 3 caminhos. Então, tenho 3 opções de ir de A até B. E agora, e conectivo multiplicativo, eu vou ter que escolher o caminho de B para C. De B para C, eu tenho, ó, 1, 2, 3 caminhos. Essa aqui não conta de B para C. Essa não conta, tá? Porque aqui é mão única, voltando de C para B, tá ok? Então, tem 3 opções. 1, 2, 3. 3 opções. Vezes, né? Vou escolher o caminho de C para B. De C para B, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 caminhos que eu posso escolher de C para B. E agora eu tenho que escolher o caminho de B para A. De B para A eu tenho, ó, 2 caminhos. Essa daqui eu não posso escolher porque é mão única voltando A para B. Então tenho 2 opções, de B para A. Vamos fazer contas agora. 3 vezes 3, 9. Vezes 4 vezes 2, 8. E 9 vezes 2 dá 72. Então 72 caminhos. Alternativa correta, alternativa D. Ok? Beleza. Vamos ver qual vai ser a nossa próxima questão. Questão de número 27. Também uma questão da UPE. Essas questões da UPE são bem legais. Diz assim, ó: nos Jogos Escolares do Sertão, 10 equipes disputam um campeonato de queimado. Cada equipe enfrenta as demais uma única vez. Quantos jogos compõem esse campeonato de queimado? Pessoal, são 10 equipes. 10 equipes. Cada jogo é feito por 2 equipes, concordam?
Então, basta analisar quantos agrupamentos vai ter de 10 equipes organizando de 2 em 2. Tá ok? Então, o agrupamento que eu vou usar será arranjo, ou combinação, ou permutação. Só relembrando o que a gente viu nas aulas anteriores. Quando é que a gente usa arranjo? A gente usa arranjo quando a ordem dos elementos importa. A gente usa combinação quando a ordem dos elementos não importa. E a gente usa permutação quando acontece troca de elementos, troca de posições na realidade. Repito, que não assistiu às aulas, é interessante assistir para depois vir resolver as questões. Então, nesse caso, se eu colocar, por exemplo, Palmeiras versus Corinthians é um jogo, será o mesmo jogo do que Corinthians e Palmeiras? Nesse caso aqui, sim. Por quê? Porque aqui é só jogo de ida. Então, se Palmeiras está jogando contra o Corinthians, é porque o Corinthians está jogando contra o Palmeiras. Então, a ordem não importa. Se a ordem não importa, utiliza o quê? Combinação. Combinação de 10 equipes para escolher 2. São 10 equipes organizadas 2 a 2, tá ok? Pela forma de combinação, vamos ter 10 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica a subtração. 10 menos 2, 8 fatorial. Desenvolve o maior fatorial, que é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 2 fatorial, no caso aqui vai dar 2, e 8 fatorial, eu vou deixar aqui bonitinho 8 fatorial para cancelar aqui, ó. Simplesmente cancela 8 fatorial de cima com 8 fatorial de baixo. O que é que sobra aí? Vai sobrar 9 vezes 10, 90, dividido por 2, vai dar 45 jogos nesse campeonato de queimado. Tá ok? Vamos para a próxima questão selecionada, questão de número 28, também uma questão da UPE. Vamos lá. A diretoria de uma empresa multinacional com sede no Brasil é composta por 7 brasileiros e 4 chilenos. São 7 brasileiros e 4 chilenos. Eles pretendem formar comissões para a visitação de suas filiais na América do Sul. Quantas comissões compostas por 3 brasileiros e 3 chilenos podem ser formadas com membros da diretoria? Pessoal, quando se fala em comissões, a gente discutiu na aula, não tem o que pensar. Isso aqui é um problema de combinação. Por que problema de combinação? Porque para formar a comissão, a ordem dos elementos que eu escolhi não importa. A comissão vai ser a mesma. Por exemplo, escolhi uma pessoa A, uma pessoa B e uma pessoa C. Formei uma comissão. Se eu mudar a ordem da escolha, primeiro eu escolhi o C, depois escolhi o A, depois escolhi o B, formei justamente a mesma comissão. Então, a ordem dos elementos não é importante. Se a ordem não é importante, utiliza a combinação. Beleza. Então, o que é que eu vou ter que decidir aqui? Quais brasileiros eu escolho e quais chilenos eu escolho? Pessoal, conectivo I, conectivo multiplicativo. Para escolher brasileiros, eu tenho 7 brasileiros para escolher quantos? Para escolher 3. Eu tenho 4 chilenos para escolher 3, certo? Então, eu já sei que eu vou usar a combinação. Na escolha dos brasileiros, eu vou fazer combinação de 7 brasileiros para escolher 3. E na escolha dos chilenos, eu vou ter combinação de 4 chilenos para escolher 3. Tá ok? Bem, a gente praticou nas aulas como é que desenvolve esse fatorial aqui, nessa combinação. Combinação de 7 para 3 vai ficar 7 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 7 menos 3, que no caso aqui é 4 fatorial.
vezes combinação de 4 para 3 é 4 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 4 menos 3, que no caso aqui vai dar 1 fatorial. Vou desenvolver sempre o maior fatorial. 7 fatorial é 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, sobre 3 fatorial, esse 3 fatorial vale 6, porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, e 4 fatorial, vou deixar aqui que eu vou cancelar com 4 fatorial de cima, vezes, aqui, 4 fatorial é 4, vezes 3 fatorial, que vai ser cancelado com 3 fatorial de baixo. Vou cancelar os termos aqui que é possível. No caso aqui eu vou cancelar 4 fatorial com 4 fatorial. Esse 6 cancela com 6. Esse 3 fatorial cancela com 3 fatorial. O que é que sobra na questão? Sobra o seguinte, pessoal. 7 vezes 5 vezes 4. Foram os números que sobraram depois da simplificação aí. Quando você multiplicar isso aí, você encontra 140 comissões possíveis. Então a resposta correta, letra D de dado. E tá aí, mais uma questão feita. Vamos lá, pessoal, continuar a brincadeira. Questão 34 é a próxima questão selecionada, uma questão do Enem, que diz o seguinte. O diretor de uma escola convidou 280 alunos de terceiro ano para participar de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos, 6 personagens, numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez que um aluno é sorteado e dá a sua resposta, as respostas devem ser sempre distintas das anteriores e o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor da brincadeira e essa mesma brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará uma das respostas. Por quê? Pessoal, geralmente essas questões do Enem tem textos enormes, cansativos, você vai precisar ler mais de uma vez, se a questão não for tão simples, mas essa questão 34 é uma questão simples, porque a brincadeira é o seguinte, o aluno é escolhido, tem que acertar qual foi o objeto escolhido e qual foi o personagem escolhido e em qual cômodo da casa foi escondido esse objeto. Então aqui é claramente um problema de princípio multiplicativo. Veja o conectivo I aqui aparecendo. Tá? Quantas opções eu tenho para selecionar o primeiro objeto? 5 modos, eu tenho 5 objetos. E conectivo I é vezes. Para escolher os personagens, quantas opções eu tenho? 6 opções, que são 6 personagens. E quantas opções eu tenho para escolher o cômodo? 9 opções, que são 9 cômodos. Totalizando 270 possíveis respostas. Como tem 280 alunos e apenas 270 respostas possíveis, então com certeza algum aluno vai acertar. Então resposta correta, letra A. Vai acertar porque tem 10 alunos a mais que respostas possíveis. Então, alternativa correta, alternativa A. Beleza? Partir para uma próxima questão aqui. Vamos lá continuar a brincadeira. Questão selecionada agora é a questão 35, que também é uma questão do Enem, que diz o seguinte. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta de 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras. Essas letras podem ser maiúsculas ou minúsculas, tanto faz. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras. 26 letras. E que uma letra maiúscula difere das letras minúsculas. Então, nesse caso aqui,
eu tenho 52 letras disponíveis, pessoal. Por quê? Porque são 26 maiúsculas e 26 minúsculas, tá ok? O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site tem as alternativas. O raciocínio dessa questão é o seguinte: eu vou ter que escolher 2 algarismos e 2 letras. Então a escolha deve ser feita assim, ó: algarismo, escolher outro algarismo e escolher uma letra e escolher uma outra letra. Então veja que aqui eu estou utilizando o conectivo I, que é o conectivo multiplicativo. Lembrando que nosso sistema de numeração tem os seguintes algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos no total. Então, para você escolher o primeiro algarismo, 10 opções. Para você escolher o segundo algarismo, 10 opções. Escolher dos algarismos, eu posso agora escolher as letras. Quantas opções tem para escolher a primeira letra? 52. Porque são 26 maiúsculas e 26 minúsculas. E eu posso repetir letra. Então, a segunda letra para ser escolhida também são 52 opções. É uma das 52 letras disponíveis, 26 maiúsculas e 26 minúsculas. Com isso, eu já tenho 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado, 52 vezes 52, que é 52 ao quadrado, tá? Bem, uma resposta possível seria a B, só que a gente não vai se precipitar. Por quê? Porque eu escolhi algarismo, algarismo, letra e letra nessa ordem. E não é necessariamente nessa ordem. Aqui fala, ó, qualquer posição. Então, eu escolhi a ordem algarismo, algarismo, letra e letra, mas esses elementos podem o quê? Se permutar entre si, ou seja, eles podem trocar de posição. Eu posso ter, por exemplo, letra, algarismo, algarismo, letra. Posso ter letra, algarismo, letra, algarismo. E assim por diante. Eu posso permutar esses elementos, tá ok? Então, por isso que eu vou ter que multiplicar por uma permutação aqui. Nesse caso, seria uma permutação de 4 elementos com 2 algarismos que se repetem e 2 letras que se repetem. Com isso, pessoal, a resposta vai ser 10 ao quadrado, 52 ao quadrado, permutação de 4 elementos com 2 a 2 repetidos. Essa é a forma do fatorial que a gente estudou nas aulas anteriores. Então, a resposta é que tem alternativa com esse item aqui, ó. Letra E.